Olá pessoal, na aula de hoje irei falar sobre os vírus. Bom, os vírus não são considerados seres vivos pela maioria dos cientistas, pela maioria dos livros didáticos, porque eles não apresentam algumas características que são exclusivas de seres vivos. Por exemplo, eles não respiram, eles não se alimentam, eles não são formados por células. Fora do corpo humano ou fora de qualquer ser vivo, ele cristaliza como se fosse um mineral e eles precisam estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir. Tem alguns cientistas que consideram o vírus um ser vivo, igual a qualquer outro, mas a maioria dos cientistas, a maioria dos livros, consideram os vírus como um organismo à parte. Eles não fazem parte do grupo dos seres vivos. Um vírus é formado basicamente por três partes. O material genético, que pode ser DNA ou pode ser RNA. Tem uma cápsula formada por proteína e tem um envelope formado por glicoproteína. Então, o que é que o vírus basicamente faz? Ele tenta se reproduzir. Então, para se reproduzir, ele precisa entrar dentro do corpo de algum ser vivo. A reprodução do vírus é basicamente de dois tipos. Tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Então, consiste basicamente assim: o vírus vai infectar o ser vivo. Quando ele chega dentro do corpo do ser vivo, ele vai injetar o DNA dele dentro da célula do ser vivo. Nesse caso aqui, o que está sendo mostrado é um vírus bacteriófago, que normalmente infecta bactérias. Mas isso vale para qualquer tipo de vírus que vai infectar qualquer tipo de célula de ser vivo. Então, basicamente, o vírus injeta o DNA dele dentro da célula do ser vivo. Esse DNA do vírus se mistura com o DNA da célula e esse novo DNA formado vai dar origem a novos vírus e vai também produzir as proteínas que são importantes para formar o corpo do vírus, né? Então, quando essas proteínas são duplicadas, o DNA é duplicado e esses novos vírus são formados, os vírus formados destroem a membrana plasmática e a parede celular da bactéria, ou só a membrana plasmática, né, se for de outro organismo, e saem para infectar novas células. Isso é o ciclo lítico. No ciclo lisogênico, o vírus injeta o DNA dele dentro da célula. Esse DNA vai se misturar com o DNA que está presente na célula e vai ser duplicado. O DNA é duplicado, as outras estruturas celulares são duplicadas também. E essa célula vai se duplicar várias vezes. Então, várias células vão ser formadas com o DNA delas misturadas ao DNA do vírus. Tá? Aquelas proteínas que são utilizadas para formar a estrutura do vírus também são produzidas. E depois que todas essas células foram duplicadas, duplicou o DNA do vírus, duplicou as proteínas, cada uma dessas células vai passar pelo mesmo processo do final do ciclo lítico. Então, vão se formar novos vírus, os vírus vão romper a membrana celular dessas células e vão sair para infectar novas células. Então, a única diferença do ciclo lítico para o ciclo lisogênico é que no ciclo lítico é mais curto. A célula, quando é infectada pelo DNA do vírus, não vai formar novas células. Ela basicamente vai dar origem a novos vírus e os vírus vão romper a membrana dessa célula e vão infectar novas células. No ciclo lisogênico, a célula infectada vai se duplicar, vai sofrer mitose, vai originar novas células e todas essas novas células vão estar infectadas com o DNA do vírus e depois elas vão passar pelo mesmo processo do final do ciclo lítico. Elas vão formar novos vírus, os vírus vão romper a membrana plasmática dessas células e vão sair para procurar novas células saudáveis e infectá-las novamente. Bom, uma coisa que é importante para o estudo dos vírus foi a descoberta do microscópio eletrônico. Então, quando esse microscópio foi inventado, quando ele passou a ser utilizado, os vírus puderam ser estudados com maior precisão, porque só com o microscópio eletrônico que dá para estudar os vírus, né? Porque como os organismos são muito pequenos, são bem menores do que uma célula, não dá para se estudar os vírus utilizando um microscópio óptico. Então, precisa de um microscópio mais avançado para realizar esse tipo de estudo. Nessa imagem aqui do lado, por exemplo, uma imagem de microscópio eletrônico, está sendo mostrado o vírus do HIV, o vírus que causa AIDS. Então, os vírus são considerados parasitas obrigatórios. Por quê? Porque eles precisam necessariamente estar dentro de alguma célula para conseguirem se reproduzir.
Então o vírus precisa procurar algum ser vivo, precisa entrar no corpo desse ser vivo e depois que estiver dentro do corpo do ser vivo, ele vai infectar as células do ser vivo e vai se reproduzir e produzir novos vírus. Bom, agora eu quero que vocês entendam a diferença entre um antígeno e um anticorpo. Um antígeno é basicamente qualquer substância estranha que entre no corpo. Por exemplo, se um vírus entra no corpo humano, ele é considerado um antígeno, porque o vírus não faz parte do corpo humano. Se uma bactéria entra no corpo humano, ela é considerada também um antígeno. Se um protozoário entra, também é considerado um antígeno. Então, qualquer coisa que entre no nosso corpo que não faça parte dele é considerado um antígeno. O anticorpo é uma proteína produzida pelo nosso sistema de defesa para destruir aquele antígeno específico. Cada antígeno vai ter um anticorpo para destruí-lo. Se for um vírus, tem um anticorpo específico para matar aquele vírus, para destruir aquele vírus. Se for uma bactéria, tem um anticorpo específico para matar aquela espécie de bactéria. Então, para cada antígeno, tem um anticorpo. Bom, as vacinas vão basicamente fazer com que o nosso corpo produza anticorpos contra as doenças. Então, quando você toma a vacina, quando esse líquido é injetado no seu corpo, ele vai colocar no seu corpo uma parte daquele micro-organismo que causa a doença, ou então o micro-organismo inteiro, só que já morto. Esse micro-organismo não vai causar mais doença na pessoa, quando ele é colocado pela vacina no nosso corpo. Esse líquido, que é a vacina, é colocado no nosso corpo. Então, o nosso corpo recebe essa vacina e vai produzir os anticorpos. Quando você entra em contato com esse organismo que causa essa doença que você tomou a vacina, o seu corpo já tem a defesa contra esse organismo. Então, automaticamente, o seu corpo destrói esse organismo e você não fica doente. Quando fica doente, os sintomas são bem leves. A vacina deve ser tomada antes de você ficar doente, para que o seu corpo produza anticorpos e lhe proteja da doença. Agora, se você já ficou doente, você não vai mais tomar a vacina, porque o seu corpo precisa da defesa imediatamente. Nesse caso, você vai tomar o soro imune. O soro é basicamente uma substância que contém os anticorpos para uma determinada doença. Então, quando você toma a vacina, você vai querer produzir anticorpos. Quando você toma o soro, você já está tomando os anticorpos para que ele destrua aqueles micro-organismos que estão causando doença em você. O soro normalmente é produzido quando se injeta partes do micro-organismo no corpo do cavalo. Então, o corpo do cavalo vai produzir os anticorpos. Esses anticorpos vão ficar presentes no sangue do cavalo e os cientistas vão remover parte do sangue do cavalo, vão separar as células do sangue do plasma, que é a parte líquida, e lá no plasma do sangue do cavalo vão estar os anticorpos. Então, esse anticorpo é utilizado como soro para combater doenças que já estão acontecendo no corpo da pessoa. Em relação ao soro antiofídico, que é aquele soro que vai combater o veneno de cobra, ele é feito basicamente da mesma forma que o soro imune é produzido. Então, uma pequena quantidade do veneno da cobra é colocada no corpo do cavalo, o corpo do cavalo produz os anticorpos contra aquele veneno, e se a pessoa for mordida por alguma espécie de cobra, ela vai tomar o soro para aquela espécie. Então, se uma pessoa foi mordida por uma cascavel, ela vai ter que tomar o soro específico daquela espécie de cascavel. Se a pessoa foi mordida por uma cobra coral, ela tem que tomar o soro específico para a cobra coral. É a mesma coisa do soro imune. O soro imune vai funcionar para um tipo específico de doença. Cada tipo de soro funciona para um tipo específico de doença. No soro antiofídico é a mesma coisa. Cada tipo de soro antiofídico vai funcionar para uma espécie de cobra específica. Em relação a doenças, elas podem ser classificadas em 3 tipos. Elas podem ser classificadas como epidemias, endemias ou pandemias. Uma epidemia é uma doença que surge rapidamente, que se espalha, atinge um grande número de pessoas, mas que dura pouco tempo. Então, essa epidemia não vai durar por séculos. Ela dura alguns anos e depois acaba, mas ela afeta uma grande quantidade de pessoas. Um exemplo de epidemia foi a peste negra, que ocorreu na Europa e na Ásia entre 1333 e 1351. Essa doença causou a morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Ela é causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Essa bactéria
transmitida para o ser humano através de uma pulga que está presente no corpo do rato. Então, o rato contém a bactéria, a pulga suga o sangue do rato e, quando ela pica o ser humano, ela transfere a bactéria para o corpo do ser humano. Então, o ser humano desenvolve a peste bubônica e pode morrer, né? No caso das endemias, são doenças que vão ocorrer em uma determinada área. Elas não se espalham para todo o mundo, elas vão ocorrer em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a febre amarela, que é uma doença que ocorre em alguns estados do Brasil e também ocorre em alguns países da África. No Brasil, por exemplo, a febre amarela ocorre muito, ela é endêmica geralmente do norte do Brasil, de alguns estados do norte do Brasil. A febre amarela é causada por um vírus chamado Flavivírus febricis. Esse vírus é transmitido para o ser humano quando o ser humano é picado por um mosquito do gênero Aedes ou do gênero Haemococcus. Então o vírus está na saliva do mosquito. Quando o mosquito morde o ser humano, ele transfere esse vírus que está na sua saliva para o corpo do ser humano e o ser humano desenvolve a doença. No caso da pandemia, ela é uma doença que vai ocorrer em todos os continentes. Ela ocorre no mundo todo. Então essa é a principal característica da pandemia. Um exemplo é a AIDS, que ocorre em todos os continentes, né, em todos os continentes habitáveis da Terra, e que dura desde 1981, mais ou menos, até hoje. É uma doença que se espalhou por todo o mundo e que até hoje está acontecendo. Um outro exemplo é o coronavírus, que se espalhou por todos os países do mundo. Então eles são considerados pandemias basicamente por isso, por terem se espalhado por todos os continentes. Bom, agora eu vou mostrar para vocês duas doenças que são causadas por vírus. A primeira é a dengue. A dengue é transmitida basicamente como a febre amarela é transmitida. Um vírus que está presente na saliva do mosquito é transmitido para o ser humano quando o mosquito pica o ser humano para se alimentar do sangue da pessoa. Então, quando ele vai se alimentar do sangue da pessoa, ele libera saliva na região e nessa saliva, se tiver o vírus, a pessoa vai contrair a dengue. Tá? Então, o vírus que causa a dengue é do gênero Flavivírus e o mosquito que transmite a dengue é geralmente o Aedes aegypti, aqui no Brasil, e lá na Ásia o Aedes albopictus. Então são mosquitos do gênero Aedes. Uma outra doença que é causada por vírus é a raiva, que é também chamada de hidrofobia. A raiva é transmitida pela mordida de alguns mamíferos, como morcegos, cães, gatos e ratos. O vírus está na saliva desses animais, então às vezes nem precisa o animal morder. Se você tiver uma ferida na pele, por exemplo, e a saliva do animal cair nessa ferida e o animal estiver infectado, você vai contrair a raiva. Ou se a saliva do animal entrar em contato com alguma mucosa do seu corpo, por exemplo, a boca, a mucosa dos olhos. Então, se ocorrer a transmissão, a pessoa vai desenvolver a doença. A raiva vai atacar o sistema nervoso da pessoa e vai destruir os neurônios da pessoa. Geralmente, a raiva vai matar a pessoa que pegou a doença, a menos que a pessoa inicie o tratamento rapidamente com uma vacina antirrábica para combater os sintomas da doença. Então, o ideal é que quem tem animal doméstico vacine os animais justamente para que ele não contraia o vírus e assim ele não passe a doença para os seres humanos, caso tenha algum acidente e ele morda um ser humano. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.